Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Essa é mais uma edição do Petit Convida, espaço onde nós trazemos aqui pessoas interessantes para conversar, para trazer reflexões, análises sobre temática internacional. Acho importante registrar temporalmente o momento dessa gravação. Hoje é dia 22 de maio, é uma quinta-feira, são exatamente 17h06 pelo horário de Brasília. E hoje temos um convidado especialíssimo, o professor Hussein Khallout, que vai, ao longo dos próximos minutos, brindar a gente com uma série de análises sobre diferentes temáticas que nós vamos elencar aqui ao longo dos próximos minutos. Mas eu vou deixar aqui as apresentações para serem feitas pelo professor Bagdadi, que também está presente aqui no Petit Convida de hoje. Vamos lá, Tanguy? Vamos lá, Daniel Souza. O nosso convidado de hoje, como você falou, é Hussein Khallout. Um prazerzaço ter o Hussein aqui com a gente. Já conversamos algumas vezes pela Globo News, né? Sempre pela tela da Globo News. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar de forma um pouco mais direta. Ele é cientista político pela UNB, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Lancaster, lá no Reino Unido, e um dos maiores especialistas brasileiros em política externa, em temas de geopolítica. Ele foi secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República entre 2016 e 2018, é pesquisador de Harvard por quase uma década e hoje é conselheiro internacional do SEBRE e editor-chefe do SEBRE Revista. Importante lembrar, Daniel, que quem quiser ouvir mais, né, o Hussein Khallout, ele vai estar presente na 22ª Conferência 22ª Conferência de Segurança Internacional do Forte, que vai acontecer naturalmente aqui no Rio de Janeiro, a partir do dia 10 de junho. O link para quem quiser se inscrever está na descrição desse episódio. Vai ter transmissão ao vivo por lá. Daniel Souza. Era importante registrar isso. Vai ter transmissão ao vivo, inclusive com tradução simultânea. Vale muito a inscrição no link que está no descritivo desse episódio. Hussein Khallout, muito obrigado pela sua presença. Uma honra ter você aqui. Tanguy Bagdadi e Daniel Souza, um prazer enorme estar com vocês. É uma honra poder debater múltiplos assuntos nesse espaço inteligente e instigante. Eu tenho certeza que a nossa conversa será, digamos assim, causará dúvidas e esclarecerá equações para quem irá nos ver e nos ouvir. Muito obrigado pelo convite, é uma honra enorme estar com vocês. Ou gerar mais dúvidas, né? É a possibilidade também, né? Não, também pode ser. Hussein, já fica aqui o nosso agradecimento antecipadamente pelo seu tempo, por um espaço na sua agenda, uma agenda que é super concorrida. Eu queria começar pedindo para você se apresentar. Quem é Hussein Khallout? Falar um pouco da sua história. É claro que a gente apresentou aqui um pouco do seu currículo, mas é sempre diferente quando o próprio se apresenta para os ouvintes do Petit Jornal. Obrigado, Daniel. Bom, eu sou um sujeito extremamente curioso. Curioso com várias coisas na vida e curioso por conhecimento. E a razão pela qual eu iniciei eu sempre tive como referência e de matriz inspiracional meu pai, que sempre dizia que o estudo era vital, o estudo era importante, jamais poderia se deixar de estudar, sempre teria que buscar a excelência em sua formação, e eu sempre fui sagaz de correr atrás de conhecimento, e desde pequeno eu queria ser, digamos, cientista político, professor. Eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de geografia, sempre gostei de países e bandeiras. Quando era menino, eu lembro que se fazia Olimpíada na escola, sobre mapa mundi, país, bandeira, capital, eu acertava assim 90% das coisas. Eu era bem garoto, então eu tinha essa curiosidade e isso me empurrou para estudar relações internacionais e ciência política, e desde então, quer dizer, já era menino, já gostava disso, depois quando fui fazer escola, eu só queria fazer isso, meu pai queria que eu fosse médico, ele era médico e queria que eu fosse médico, família de médicos, eu tenho horror a sangue, sabe, cara, tenho horror a agulha, enfim, imagina... Não ia dar certo. Não ia dar certo, ia ser um fracasso total, e ele era um médico bem-sucedido, falei, vai ser um fracasso total.
E ele: "Não", eu falava: "Pai, eu quero ser cientista político, quero estudar relações internacionais". Ele dizia: "Olha, isso aí isso aí você pode estudar em paralelo, como eu mesmo estudo". E ele gostava muito de história, de enfim, eh, de geopolítica, de economia. "Eu estudo também, aqui os meus livros, você pode estudar, mas tem que ser médico", mas não queria. Afinal, ninguém da família virou médico, isso é a maior frustração dele, mas todo mundo, graças a Deus, é bem-sucedido naquilo que faz. E aí comecei a minha trajetória, minha formação, enfim, educacional em Brasília, e na UNB naquela época, só tinha um curso de relações internacionais do Brasil, da UNB, se quiser fazer só podia fazer lá, de modo que eu não fiz vestibular para lugar nenhum. Só para lá mesmo. E aí acabei entrando na universidade, daí me graduei também em ciência política, e naquela época, a grade, a matriz de matérias era praticamente a mesma, a diferença era um semestre, era 5, 8 matérias, uma coisa assim, não me recordo. Se ficava mais um semestre ou um ano, você teria dupla habilitação. Eu acabei fazendo isso, me formei nas 2 coisas. Daí, céu foi o limite, eu sempre gostei do Oriente Médio, e aí, sabe, aquela curiosidade, né, quer dizer, pô, eh tinha muita gente que falava de política externa brasileira, tem muita gente que falava de economia internacional. E eu falei: "Bom, eu domino o Oriente Médio, eu conheço, então eu vou focar nesse caminho como um caminho, pra poder trilhar a minha carreira. E depois, com que me consolidar, eu vou abrir para outras fendas". Então sempre estudei Oriente Médio, política externa brasileira, e aí depois que eu fiquei muito mais focado em política externa, em segurança internacional, tornaram-se, digamos, matérias do campo exploratório da pesquisa, da ciência mesmo. Então, e tem a vantagem, o Tanguy, não sei se o Tanguy fala árabe bem, o Arranha, então eu falo, árabe, então para mim era muito mais fácil decodificar, certas equações no Oriente Médio. Por mais que você lê em inglês ou em francês ou em espanhol, tenha acesso a essas informações, às vezes, a informação no idioma original ela é muito importante, porque ela, às vezes, ela retrata um cenário que muitas vezes escapa na tradução, na interpretação a partir de uma matriz mais ocidental, menos médio-orientalista. Então, muitas vezes eu ouvia meus colegas: "Ah, mas por que eles fazem isso?" E eles buscavam explicações para determinados fenômenos políticos no Oriente Médio. E eu consegui, às vezes, explicar, porque você precisa entender como é que a cabeça daquela pessoa, daquele líder ou enfim, daquele político, como ela funciona, né, de que forma ela arbitra as suas ideias, né. E isso foi para mim muito mais fácil, por isso que o Oriente Médio sempre foi uma área muito confortável de falar, de discutir e tal, porque eu consigo decodificar o pensamento, digamos, dos tomadores de decisão naquela região. Eh eu sabe, me lembro uma vez na Primavera Árabe, todo mundo apostava numa transformação do Oriente Médio e tal. Eu falei: "Isso não vai acontecer, isso é só um espasmo na história, tudo vai voltar a ser como antes", porque existe uma matriz cultural e política muito arraigada que isso a coisa para uma transição dessa natureza, para uma democracia liberal, não está ainda madura ou desenhada, preciso de um processo de transformação cultural e da transformação da cultura política, sobretudo da região, né. Então, e aí eu fui, enfim, explicando isso, enquanto todo mundo fazia uma aposta à direita, eu fazia a aposta mais para o lado oposto, no sentido que isso não vai avançar muito. E também não é do interesse, digamos, das grandes potências, em dado momento, que isso avance também, essa transformação, né, que aconteça, porque também, eh, os seus interesses deixam de ser dominantes, deixam eles perdem um grau de hegemonia na sua correlação geopolítica com os países, médio-orientais. Então, o Senkaluch é um mero curioso, um mero estudioso, é uma figura apaixonada, pelas relações internacionais, pela ciência política, apaixonado pela história da política externa brasileira, coisa que eu gosto muito, e tive o privilégio de trabalhar
e tive o privilégio de servir ao governo, sendo secretário especial de Assuntos Estratégicos, o qual você tem que lidar com múltiplos temas, múltiplos portfólios de política externa, temas de defesa, temas de tecnologia, tema de meio ambiente. E era uma área muito complicada, porque você praticamente briga com todos os ministérios. Cada ministério quer cuidar, quer ter um monopólio sobre aquele tema. Aí o assunto estratégico, o que é? Você vai ali, tem que tratar um pouco daqui, um pouco de cada prato, e ninguém quer que o seu prato seja tocado, mexido, né? Então eu tive uma experiência no governo muito interessante, eh, sobre esse monopólio temático da burocracia, né? E como ter que lidar com isso, navegando de forma muito complicada, né, as diversas demandas da política nacional e suas ramificações. Mas foi um processo fundamental de aprendizado e ali serviu para atuar não só como acadêmico, mas como policy maker, né? E acho que essa conjugação, né, carreira híbrida entre academia e setor público, me enriqueceu muito e acho que eh além de me enriquecer, foi uma experiência única. Às vezes perguntam: "Ah, você voltaria, repetiria?" Ó, vou pensar 1000 vezes antes, porque naquela vez foi na paixão, agora vai ter que ser muito mais na razão, né, porque a exposição é muito grande e é muito violento. As pessoas acham que quem está nessas posições tem uma vida fácil, eu acredito que não é fácil, é muito difícil tomar decisão e não só difícil, como diria é um fardo em dado momento, enfim. Bom, mas estou aqui à disposição, podemos sair do Hussein e ir direto para os temas. Podemos, podemos. Você tocou já alguns temas, né, falando do Hussein, já falou de Oriente Médio, já falou sobre energia, já falou sobre questões estratégicas, já falou sobre política externa, e eu queria tentar pegar um mix disso tudo e te fazer uma pergunta jogando exatamente para a área da energia, né. Energia, me parece que falando sobre temas estratégicos é o principal tema. E a gente vem tendo, uma série de mudanças, uma atrás da outra no setor energético, que muda muito a maneira pela qual o sistema internacional funciona, né. Até algum tempo atrás, o grande tema era a revolução do xisto, daqui a pouco tem guerra da Ucrânia, que muda também a maneira pela qual, o sistema internacional funciona na área energética, a gente tem toda uma discussão acerca da transição verde. Como é que você tem visto, Hussein, esse novo cenário, esse cenário, eu estou falando novo, mas é quase um clichê, né, porque ele é novo o tempo todo, ele vai se renovando o tempo todo, mas como é que você tem visto esse cenário energético e o impacto que ele tem para a maneira pela qual funciona o sistema internacional atualmente? Muito bem, eu queria fazer um pouco uma regressão, histórica. Acho que meu deixa eu só empurrar o carregador aqui. Pronto, pronto, para não acabar a carga do computador. Eh eh, eu vi deixa eu queria fazer uma regressão um pouco histórica, para tentar entrar na questão da energia e do processo de competitividade nas relações internacionais entre as potências globais, né. Eu acho que o mundo sempre foi marcado, eu diria, digamos, vamos lá, desde a era do Império Romano, eu acho que eu vou fazer um corte, 3 grandes transformações, né. E primeiro, os grandes impérios queriam o quê? Expandir-se territorialmente. A expansão territorial era que é um recurso de força, um recurso de projeção de poder. Eh, Num segundo momento, expansão territorial já não era tão importante em si, senão dominar rotas de navegação, né, as rotas comerciais de navegação, digamos ali para o século, enfim, 17 até o século 19, era a rota de navegação que era que era a principal batalha, né, entre as potências, porque você dominava o comércio internacional, você não precisava mais se expandir, eh eh, territorialmente, como foi o Império Romano, por exemplo, né, quer dizer, e aí num terceiro momento, a partir do século XX, a grande batalha já não era tanto, assim, por rota de navegação, mas sim pelo domínio dos recursos energéticos. Quer dizer, e aí o petróleo entra como, digamos, o líquido de ouro, né,
nas relações internacionais e no contexto da geopolítica internacional. E a política externa das grandes potências passa a girar em torno de quem domina ou influencia zonas geográficas produtoras desse recurso, porque era uma garantia de quê? De produção econômica, de desenvolvimento tecnológico, de domínio militar, de avanço científico, então era fundamental, a energia era tudo. E hoje, isso não deixa, e a energia nunca deixou de ser um recurso fundamental. Claro que ao longo do século XX, do século XXI, houve a emergência de outros temas preponderantes, né? E que a energia de matriz limpa, não só de matriz fóssil, né? Quer dizer, com a questão das mudanças climáticas, a sua importância, há uma transição natural para enfim, polos e matrizes de energia limpa, energia solar, energia eólica e por aí vai, né? Então, e claro, o petróleo ainda ninguém vai substituir o petróleo como uma ferramenta principal, o principal recurso. Mas diria que a energia sempre foi um ponto nevrálgico na política exterior dos países e uma questão de ordem no contexto da geopolítica internacional. Ela nunca foi uma matéria periférica. Eh, Se você vê, por exemplo, desde a queda do Gaddafi, quando o Gaddafi é derrubado, né, qual é a principal competição entre as potências? Era quem vai explorar o petróleo da Líbia, porque a Líbia tem o petróleo mais limpo no mundo, requer menos refinamento, processamento, etc, né? Quer dizer, nós estamos falando de algo concreto, né? Mas a energia não se restringe à questão fóssil, como eu falei. Então, claro, você tem outras matrizes que são fundamentais. E aí entram outros temas importantes, minerais estratégicos, que também é um recurso de poder importante. A tecnologia, inteligência artificial, tecnologia sensível e tecnologias sensíveis e inteligência artificial. Então, esses temas vão ganhando uma dinâmica mais preponderante junto com o tema da energia no arcabouço de competitividade entre os países no contexto internacional, né? Você não precisa dominar militarmente. Antes, o domínio militar te assegurava o quê? Força e poder de modular as relações internacionais. Hoje, o poder militar é importante, mas ele vem dando espaço para outros vetores fundamentais. Se você domina minerais estratégicos, críticos, tecnologia e energia, né, e produção de alimento, você tem uma força extraordinária. Isso é muito mais importante, às vezes, do que ter um exército robusto, etc, né? Isso lhe permite ter uma capacidade de operar em múltiplos tabuleiros nas relações internacionais. Você pega os países europeus pós-Segunda Guerra, especialmente nas últimas 2, 3 décadas, eles reduziram muito o seu orçamento, décadas de 90 para cá, o seu orçamento em gasto de defesa, em correlação ao gasto de defesa PIB, né? Então, um declínio. Agora que eles estão tendo que aumentar em função da guerra na Ucrânia, mas até antes da guerra da Ucrânia, era a redução acentuada do gasto em defesa. Por quê? Porque esses países, desenvolvidos em sua maioria, estavam focados, que é matriz limpa de energia, domínio da fase superior da tecnologia, minerais críticos e por aí vai. Então são, digamos, esses os grandes fundamentos de competitividade hoje nas relações internacionais. E o Brasil, eu entendo que está bem posicionado em vários desses aspectos. A questão é como instrumentalizar isso como política externa e como fazer o Brasil projetar seus interesses e como o Brasil poderá ah, ah, secundar seu avanço socioeconômico a partir desses vetores. Hussein, desculpa, Daniel, eu já te passo a falar. Eu só quero pegar um gancho sobre um aspecto que você falou. Você disse que a invasão russa à Ucrânia acaba levando a Europa a ter que rever sua postura e Uhum. aumentar seus gastos militares. A Rússia, de uma certa maneira, ela volta a um registro da década do século XX, né?
Então ela está falando sobre energia, ela está falando sobre domínio territorial, ela está falando sobre avanço militar. Isso é meio que a Rússia tentando puxar o século XX ainda para o século XXI. Essa análise faz sentido, de acordo com o seu raciocínio? Olha, faz sim, não faz certo sentido sim, eh, mas eu agregaria talvez outras variáveis fundamentais ali na guerra na guerra da Ucrânia. Eu acho que a Rússia também, optou não por dominação territorial ampla, porque a Ucrânia é muito grande, né, ela dominou o que é útil no território, que é a região produtiva, né, região produtiva e áreas portuárias, de escoamento. Então, hoje, em termos de guerra moderna, antes porque grande território significa que você tem que fragmentar teu exército. Quanto mais se fragmenta, mais vulnerável você fica. Mais você se permite entrar numa guerra de guerrilha, entendeu? Então os objetivos militares de hoje é dominar a parte útil do território, é dominar todo o território, que é a parte útil, produtiva, central para a dinâmica econômica e escoamento, né? Então, dominou isso, acabou, você imobiliza. Na verdade, por exemplo, o que o Putin está fazendo na guerra, quer dizer, ao dominar essas regiões específicas do- de Donetsk e Lugansk e do Donbas, né, e mais a região da franja portuária, ele está imobilizando totalmente a economia ucraniana, entendeu? Em absoluto, né? Agora, professor, eu queria ouvir um pouco sobre a rivalidade entre China e Estados Unidos, que eu acho que se tornou uma temática meio incontornável e ainda mais o posicionamento do Brasil. Nós tivemos o presidente Lula há poucos dias indo à China e o Brasil faz parte do BRICS. Enfim, eu queria ouvir um pouco sobre a rivalidade em si e também sobre como é que o Brasil pode navegar diante desse cenário. Muito boa a sua pergunta, Daniel. Vamos lá. China e Estados Unidos, assim, é a rivalidade do século XXI, a grande rivalidade do século XXI. Eh, os Estados Unidos foram dominantes no sistema internacional desde digamos, da Segunda Guerra Mundial para cá, de forma inconteste, praticamente. Claro, você tinha a extinta União Soviética como grande polo, mas era uma rivalidade de caráter ideológico, até de modelos econômicos muito distintos. Era rivalidade ideológica, rivalidade de modelos econômicos diferentes, socialismo, capitalismo, né? E era uma rivalidade militar, né? Muito especificamente no campo militar entre os dois, que claro tinha seus contornos, sem dúvida nenhuma, sua ferramenta geopolítica como principal fio condutor, né? Só que essa rivalidade China-Estados Unidos ela é muito diferente da natureza da rivalidade Estados Unidos e União Soviética, né? União Soviética e Estados Unidos não tinha uma correlação uma relação de interdependência econômica, né? Então, não havia investimentos mútuos, não havia comércio exterior entre os 2 países, entendeu? Quer dizer, enquanto hoje não, hoje a coisa é diferente. Por exemplo, a China exporta US$ 500 bilhões para os Estados Unidos, importa 100 bi, eh, entendeu? Dos Estados Unidos. Estamos falando de um trade flow de US$ 600 bilhões, fora investimentos, né? Fora investimentos que são fundamentais. Então há uma relação de interdependência muito grande, né? Os chineses são grandes investidores em assets na Bolsa Americana, em títulos da dívida pública americana, entre outros modelos eh, modelos como plataformas industriais. Então, eh, há uma relação, essa rivalidade possui uma, digamos, uma topologia diferente, né, daquela, primeiro. Então, um declínio total econômico da China, isso afeta drasticamente os Estados Unidos. Quer dizer, um declínio total dos Estados Unidos também afeta a China. Então eu acho que na verdade, precisa do outro, e o equilíbrio é fundamental para o sistema internacional. O grande problema é que, países superpotências, elas têm ambições hegemônicas. Então, quer dizer, os Estados Unidos querem
a China, mas uma China forte ao ponto de não desafiar a sua supremacia no sistema internacional, não de igual para igual. E o que nós estamos vivendo, que é o poder dos Estados Unidos no mundo, não é que ele está declinante, eu não gosto de usar essa palavra declinante, para ele deixar de ser a maior potência mundial, eles não deixaram de ser a maior potência, digamos, militar, não deixaram de ser a maior potência por hora tecnológica, dólar segue sendo o padrão monetário de transações financeiras e de comércio no mundo inteiro. Então, assim, se a gente olhar factualmente, aonde está o declínio? Declínio, na verdade, eu não gosto disso, dessa palavra, está na emergência de outros polos de poder. Quer dizer, não é que os Estados Unidos caíram, a China que emergiu com muita força e passou a competir por espaço, né? E ao se competir por espaços, você vai desafiando a hegemonia eh, de um país grandioso como são os Estados Unidos da América. Então, o que há é, um desafiante potente, muito potente, porque depois da queda da União Soviética não tinha um desafiante, né? Você tem um desafiante real que ameaça a sua hegemonia no sistema internacional, que é capaz de imobilizar os seus interesses em diversos tabuleiros. A China tem essa capacidade, né, de substituir os Estados Unidos como uma alternativa para outros países, né? Ah, então, é uma rivalidade de diferentes contornos. É uma rivalidade que vai se dar no campo, esse, na minha opinião, econômico, tecnológico, sobretudo, se chama Techno-Economy War, né? É o conceito que eu mais gosto, né? Não quero, posso não estar certo, entendeu? Então, eu não estou aqui advogando para estar certo, mas é, é, a guerra tecno-econômica, é isso que vai condicionar a rivalidade entre os dois países, na minha opinião. Ah, e obviamente que essa rivalidade ela vai irradiando, né? Ela vai irradiando para a América Latina, ela se faz presente na Europa, ela se faz presente no Oriente Médio, então ela se faz presente na Ásia. Então, essa rivalidade ela vai, na verdade, se materializando em várias zonas geográficas do mundo, né? Você pega na América do Sul, a rivalidade China e Estados Unidos é clara, entendeu? Quer dizer, a China hoje é o principal parceiro comercial de diversos países na América do Sul. Brasil, Argentina, enfim, tantos outros. É só para mencionar os dois maiores latino-americanos, mas, enfim, né? Então, é importante ter isso. E na Ásia também, e na Europa. A guerra comercial do Trump, por exemplo, contra diversas regiões do mundo e nisso vários países, quer dizer, você a imposição de tarifas mais altas aos países da União Europeia, ela é vista como o Trump está empurrando os europeus mais próximos da China, porque os europeus precisam buscar alternativas reais, entendeu? Quer dizer, e aí a China se coloca, quer dizer, essa é uma estratégia também na minha avaliação, equivocada da política externa americana, né? Até o momento, porque os Estados Unidos levaram um século para construir alianças, fortalecer, forjar, consolidar a sua aliança com a Europa e agora o Trump ele expõe essa aliança a uma fragilidade. Bom, então essa rivalidade está jogando em vários lugares. No caso brasileiro, o Brasil é um país que está, na minha opinião, ah, é um país, digamos assim, suculento, por assim dizer, tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Nosso país possui diversos recursos, né? Seja em matéria energética, seja em minerais críticos, né? Seja em temas concernentes às mudanças climáticas ou à segurança alimentar. Você vai, energia, segurança alimentar, mudança climática, meio ambiente, por exemplo, uma potência agroambiental, entendeu? Quer dizer, nós temos recursos de poder, e esses recursos são fundamentais no âmbito dessa rivalidade.
Então, e eu costumo dizer que os dois são fundamentais para o Brasil, por naturezas diferentes. A China é o nosso maior parceiro comercial, os Estados Unidos é o maior investidor direto no Brasil. Não há como fazer uma escolha, essa escolha binária, ou China ou Estados Unidos, não é uma opção sadia, não é uma alternativa estratégica viável para a nossa segurança nacional. É importante isso ser entendido, tá? Porque, nós temos a perder com uma escolha binária, tá entendendo? Então, temos que casar com as 2 damas do salão, e é isso, né. E por que que eu digo? Eu digo que, a relação com a China, ela digamos, a China é um ator irreplaceable, né. Na relação, né, colocando os Estados Unidos e China, China tornou-se um parceiro insubstituível, tá. Por que insubstituível? Porque toda a matriz produtiva brasileira hoje tem como mercado a China, tá. Quer dizer, não há como fazer um desacoplamento, né. Pra fazer isso, você tem que buscar outras alternativas, outros mercados, né, de escala, né, de escala. Isso é muito importante. Então a China tornou-se um parceiro vital, para a segurança econômica do Brasil e segurança produtiva do Brasil, né. Mas eu não gosto muito da ideia da dependência, também é importante olhar que a criação de uma dependência em relação à China é pouco perigoso, pode ser, né. Então é bom, o Brasil buscar diversificar as suas opções. Já os Estados Unidos, eu falei que um irreplaceable, no caso da China, é um replaceable que pode ser replaceable, entendeu? É a insubstituível hoje, mais para frente você pode substituir, ninguém sabe, de repente aí de se torne, não sei, né. Mas os Estados Unidos possuem uma relação, eh, conosco muito diferente, da China, uma relação muito mais consolidada, historicamente falando e culturalmente falando. Ah, Nós temos 2 milhões de imigrantes, mais ou menos, brasileiros, aproximadamente 1 milhão e pouco, que vivem nos Estados Unidos. Então, é uma relação familiar, entendeu? É muito complicado você desacoplar a matriz de valores, matriz, cultural é muito parecida, a questão da miscigenação, multietnicidade é muito parecida. Então, digamos, os Estados Unidos, na verdade, é o irmão gêmeo rico do Brasil. Os 2 irmãos gêmeos, um ficou rico e um ainda não ficou rico. Entendeu? Ainda está pobre. Então, eh, eu olho os Estados Unidos, como eu disse, irreplaceable para um, mas eu sempre punha outro termo para usar para os Estados Unidos, do tipo, vital para nossa digamos, eh, vou dizer existência, mas para a nossa democracia, entendeu? Quer dizer, para a nossa formação educacional, você pega todos os grandes, todo mundo no Brasil, a maioria, a nossa formação é de matriz euro-americana, quer dizer, ah, então fazer uma escolha entre os 2 é ruim, muito ruim. No campo, por exemplo, militar, a cooperação Brasil-Estados Unidos é muito grande, é muito profunda e é histórica, tá. Ah, então eu vejo que você dialogar com os 2 países, dialogar com a China não é uma variável excludente, que significa que você não tem que dialogar com os Estados Unidos. Estar com os Estados Unidos não quer dizer que, a China não é importante, muito pelo contrário, né. Eu acho que o equilíbrio, virtus in medium est, né, a virtude está no meio, é o equilíbrio. Eu acho que o Brasil, eu escrevi um artigo, há uns 2 anos, eu e o professor Feliciano Guimarães, da USP, publicamos na Sebre Revista, sobre a diplomacia pendular entre Pequim e Washington, como o Brasil precisa trabalhar a diplomacia pendular entre um país e outro, porque assim você consegue extrair, maior concessões, eh, convergentes com o nosso interesse nacional. Então, no âmbito dessa rivalidade Brasil-China, eu acho que, eh
ambos são parceiros estratégicos preferenciais, de igual importância. E o pior erro estratégico que o Brasil pode fazer é é inclinar-se para um alinhamento automático, seja com um, seja com outro, uma escolha de um em detrimento do outro. Isso não é sadio para os nossos interesses estratégicos. Essa é a minha visão, não sei se o Tanguy concorda. Tanguy também, enfim, estuda geopolítica há muitos anos. Não, eu concordo plenamente. Na verdade, a gente fala isso aqui no Petit Jornal, o Hussein, e o pessoal às vezes reclama com a gente. A gente fala, cara, o Lula, ele vai para a China e tá certíssimo de ir para a China, tá perfeito de ir para a China. Mas a necessidade de fazer um contrabalanço e oferecer algum tipo de espaço para os Estados Unidos também, por mais que o governo possa ser hostil e tudo, é algo necessário, é um balanço necessário que me parece que o Lula soube fazer muito bem entre todas as opções lá nos seus 2 primeiros mandatos e que agora isso tem que ser mantido, né, essa necessidade de fazer esse contrabalanço. Agora, a gente está na live aqui com o Hussein Kalut, né, que me parece, aí se me corrija se eu estiver errado, é de origem libanesa. E você achou que você ia escapar daqui sem falar de Oriente Médio, mas não vai ter jeito, a gente vai ter que falar de Oriente Médio. Ah, Aliás, que momento do Oriente Médio, né? A gente está falando sobre um momento aí de decadência quase absoluta do Hezbollah, um cenário em Gaza absolutamente atroz. A gente tem Donald Trump meio apaixonado pelos países do Golfo Pérsico. Para onde você está olhando, Hussein? Quando você olha para o Oriente Médio, o que está te chamando a atenção? Eu sei que são muitas coisas chamando a atenção, né? Mas se você tivesse que elencar o que está te chamando mais a atenção, como é que você tem lido o Oriente Médio nesse momento? Tanguy, não precisamos de mais 2 lives como essa Pode para marcar, vamos marcar. destrinchar o Oriente Médio, mas eu vou falar, vou aqui gastar 10 minutos, um pouco mais, para tentar enquadrar, o atual cenário, mas a gente precisaria de muito mais tempo, e até para a gente debater, que é coisa muito instigante. É óbvio que o Oriente Médio passa por um processo transformacional, né, seja na região do Golfo, seja na região, do Levante, né, não importa. Eu acho que a questão palestina é a questão matricial do Oriente Médio, matricial. É uma questão de justiça. Não adianta querer fugir, dar a volta, é a questão matricial. Porque se você resolve a questão palestina, tá entendendo? Acabou a causa belli da em tese, da que existe na região. Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, a causa palestina, eu volto para elaborar, para explicar o porquê a causa palestina. Segundo, ponto, eu vejo uma transformação da relação do Irã com o Ocidente. O Irã ainda hoje, com o regime mais duro, um regime, quer dizer, digamos, mais desconfiado, ele está propenso a negociar. O Irã está pensando com outras variáveis geoestratégicas hoje, né. Esse é outro ponto fundamental. Terceiro, me chama muito a atenção a a importância crescente da Arábia Saudita e seu poder regional e a forma como os Estados Unidos, em particular, este governo, mas já vinha do governo Biden, eh atribuindo à Arábia Saudita, que existe, que é uma elevação de status da Arábia Saudita a uma potência média, né, e a superpotência, digamos, regional, no sentido, digamos, diplomático. E não é à toa, e aí eu começo pelo último ponto, né, esses 3 pontos me chamam muito a atenção na conjuntura atual. Eh Primeiro, você vê, a grande rivalidade, você tem a rivalidade Israel-país árabe. Isso é mentira, que não existe mais rivalidade Israel-país árabe, que diria que boa parte dos países árabes tem um acordo de paz com Israel, o acordo de paz ou relações não escritas, está entendendo? Até os sauditas ali já se encontraram secretamente centenas de vezes, né. Não, e os Emirados Árabes também, que são uma Emirados referência Árabes, diplomática, tá, Marrocos, Omã. Então, quer dizer,
você tem, digamos, ali na região, 3 países, que eu diria, ou 4, que têm atritos sérios, securitáticos. O Líbano, Síria, eh, Irã, entendeu? E digamos assim, Iraque. Mas fora isso, eu diria que está tudo dominado. Então não existe essa rivalidade. A grande rivalidade regional, diria, é Irã-Israel e Irã-Arábia Saudita. Esse triângulo, né? A gente está falando de rivalidade, né? Rivalidade sistêmica, estrutural, que pode alterar o equilíbrio de força, mudar de fato. E o que me chama a atenção, quer dizer, a China exerceu um papel inesperado de aproximar sauditas e iranianos e de diminuir o fosso existente entre os dois países, porque eles tinham relações diplomáticas rompidas, né? eh, rompidas e distante, e distanciamento e uma confrontação também de caráter sócio-sectária, vamos colocar assim, né? E essa rivalidade ela é muito perigosa para o mundo árabe e para o mundo muçulmano. Tá? Então você vê Estados Unidos, essa rivalidade diminuindo e sauditas e iranianos dialogando, mas de forma mais pragmática e reatando as relações diplomáticas. Né? Então, isso e troca de visitas de alto nível, né? Troca de visita nível ministerial, nível digamos, de mandatários presidenciais, de mandatários governamentais, etc. Então, você distensiona essa rivalidade entre os dois. Então, isso é um ponto muito interessante que a Arábia Saudita conseguiu e como a China trabalhou isso. Por outro lado, os americanos perceberam que a Arábia Saudita não pode escorregar dos dedos, tá entendendo? Escorregar pelas mãos, porque isso é muito perigoso para os Estados Unidos. Tá? E aí, quando americanos e russos decidem dialogar no governo Trump para tratar da questão ucraniana, eles escolheram a Arábia Saudita como território de encontro. E isso é muito significativo eh, da concepção diplomática. Quer dizer, eles, né, elevando a estatura geopolítica e diplomática da Arábia Saudita a temas vitais da segurança internacional. Né? E recolocam a Arábia Saudita, digamos, né, você está no nosso campo. A China fez essa manobra, mas você não, o seu aliado sou eu. Quem está levando a sua estatura sou eu. Né? Isso é muito importante. Então, isso me chama muito a atenção. Né? O ponto anterior, a gente falou, eu elenquei que era o. Desculpa, o primeiro foi a. Israel-Palestina, Sim, Irã Irã. e Arábia Irã-Israel. Saudita. Isso. Os iranianos fizeram uma aposta, digamos, desde 79, desde a Revolução Islâmica ou mais para frente, de serem os fomentadores, apoiadores dos denominados movimentos de resistência. Resistência ao imperialismo, resistência à ocupação, à violação de soberania, ou ocupação ilegal, eh, digamos, dos territórios palestinos. Então, eles se colocaram como os fomentadores, idealizadores e apoiadores bélicos econômicos desses movimentos. E isso perdurou até a Guerra de Gaza. Quer dizer, essa lógica, essa tônica de estratégia de defesa do Irã na região. Né? O eixo da resistência, no fim das contas, é uma estratégia iraniana bem sucedida durante bastante tempo, inclusive, né? Vai pegar aí 80, 90, 2000, 2010, até agora. Estamos falando de 50 e poucos anos. Quer dizer, claro que a partir de 90 isso se consolida mais, né? Se consolida mais. Agora é muito importante entender que esses movimentos, que alguns são classificados como grupos terroristas, eh, e isso obviamente uma classificação política, né? Quer dizer, pode variar de país para país. O Brasil não reconhece determinados grupos como terroristas, quanto os Estados Unidos reconhecem, países europeus alguns reconhecem, outros não reconhecem. Isso é muito mais
depende idiosincraticamente do interesse estratégico do país nessa classificação. Mas, é, mas é importante dizer que o Irã não foi esses movimentos não nasceram porque o Irã decidiu criá-los. Na verdade, esses movimentos surgiram de forma natural, local, em função da guerra imposta e a ocupação militar imposta. Eles nasceram com movimentos contra a ocupação militar, ponto fundamental. Aí os iranianos aproveitaram a emergência, né, desses movimentos e procuraram estruturá-los, apoiá-los, enfim, fomentá-los economicamente e tal, né? Então, o que está mudando? Depois da guerra de Gaza e da queda da Síria e, digamos, desmantelamento do Hezbollah quase que total, né? Os iranianos foram ou eles estão sendo muito resilientes ou estrategicamente eles se prepararam para este fim, tá? E o foco deles vencendo nos últimos, pelo menos, nos últimos 3 anos, é o quê? É como buscar alternativas paralelas à ideia desse eixo, né? BRICS é uma delas, fortalecimento das relações com a China e a Rússia é outra, buscar avançar o diálogo com os países europeus é outra, e tem que lembrar que em 2016 eles até 2020, se não me engano, é isso? Não, o governo Obama, foi até 16. Em 16 foi assinado o acordo nuclear iraniano, o JCPOA, né, entre o P5 e a Alemanha, né. Então, isso demonstrava que o regime dava sinais para uma abertura, né. Depois da quebra do acordo, por parte do primeiro governo de Donald Trump, os iranianos ficaram mais reclusos, né. Agora vejo que é uma propensão a negociarem um acordo nuclear com o próprio governo Trump e já fizeram 2 encontros, um em Omã e outro de emissários iranianos e emissários americanos, estão negociando de forma, digamos, dizem que é indireta publicamente, mas obviamente em algum momento ela é direta. Mas e a segunda rodada foi em Roma há cerca de um mês, né. Então vejo que é uma mudança estrutural, estratégica do Irã de encontrar outros espaços no sistema internacional e no Oriente Médio, a partir de uma nova abordagem desconexa da tese de eixo da resistência, uma coisa ou coisa que equivale. Portanto, esse é o segundo. E aí a questão central para mim é a questão palestina, a questão fundamental. Você quer normalizar o Oriente Médio? Você quer que tenha paz e prosperidade? Essa questão precisa ser resolvida. E quando essa questão não é resolvida, é muito difícil você ter uma região estável e pacífica como um todo, né? E a brutalidade da guerra de Gaza, ela ela lança sombras sobre o futuro da questão palestina. Quer dizer, hoje você tem um governo muito radical em Israel, um governo, que não demonstra nenhuma propensão a retomar a negociação de paz com os palestinos e fala mais na anexação da Cisjordânia, quer dizer, E de então, Gaza, né, tem falado até a em possibilidade e de Gaza também. e aí, como o Daniel lembrou, de tomar Gaza, quer dizer, então, o cenário não é alentador, porque aí você vai estimular mais, na verdade, o que você vai ter, na verdade, se isso acontecer, é uma guerra civil interna dentro daquele espaço territorial, né. Eh, como é que você vai incorporar, se anexar a população palestina, entendeu? Quer dizer, como é que eles serão tratados como cidadãos, não cidadãos, qual é o status que eles vão ter. Então, eu acho que isso esse processo que pode confluir para anexação e tal, na minha opinião, é um tiro no pé que os israelenses podem cometer, porque, ah,
mais para frente, ah, isso se transformará num problema estrutural de ordem social incomensurável dentro de Israel. Ele tem que lidar com essa questão, né. E, por outro lado, a gente olha a brutalidade da guerra de Gaza, que não tem mais nenhuma razão militar, quer dizer, não tem objetivo mais militar nenhum, né. Porque aí são 2 coisas: se você diz que desmantelou o Hamas, acabou com a infraestrutura do Hamas, então não há razão para continuar a guerra. Se você está continuando a guerra, é porque você está mentindo, não acabou com o Hamas. Ou a terceira opção, você de fato partiu para uma política de, digamos, de limpeza étnica aberta, entendeu? Partiu para uma política de destruição em massa. É o que está acontecendo, entendeu? Quer dizer, imposição não só da guerra, mas da fome, entendeu? Imposição de limitações médicas ao extremo, então, desnutrição infantil, por aí vai, entendeu? Quer dizer, desesperança. Ah, então, assim, se você diz que não acabou com o Hamas, então você está dizendo que militarmente você está sendo incapaz, na condição de maior força militar nuclear da região. Ou seja, eh, então, para mim, a questão palestina é uma questão, acho que central. E aí, por exemplo, você vê o Netanyahu pressionando a Arábia Saudita a avançar, a assinar um acordo de paz com Israel, porque para ele isso é muito significativo. Ele tem a maior potência islâmica no mundo, entendeu? Com um acordo de paz. Isso vai ser um reconhecimento tremendo e vai gerar um efeito cascata, na verdade. Os sauditas são muito claros. Não, não tem um problema de assinar um acordo de paz. Primeiro, resolva a questão palestina, depois a gente senta para tratar no plano bilateral, né. Então, e você sabe muito bem, porque você, enfim, eh, já falou do Oriente Médio, Daniel, enfim, jornalisticamente já discutiu vários temas de natureza, internacional e vocês são familiarizados com a matéria. Eh, eu diria que Líbano, Síria, no futuro, se você equacionar a questão palestina, naturalmente caminham para um processo de reconhecimento e de diálogo. Aliás, os sírios estavam negociando, não sei se você lembra, estavam negociando indiretamente com Israel um acordo de paz, isso anos 2000, eh, 20, 15, 20 anos atrás, mais ou menos, não me lembro agora a data, estavam negociando indiretamente via Turquia, até Não, e explodir. o Líbano me parece que faria isso sem o Hezbollah, né, o Hezbollah talvez Também, seja ali também. um entrave, tudo, o Líbano me É. parece que não teria problemas em iniciar pelo menos algum tipo de diálogo. O Líbano, o grande problema ali é que foi um erro estratégico do Hezbollah participar dessa guerra e iniciar uma guerra, um erro estratégico de cálculo, porque acreditaram que digamos, o enfrentamento que Israel se restringiria à fronteira, a questão ali, calculada de 3 quilômetros para dentro do território, 5 quilômetros, então acharam que aquilo estava era um confronto limitado sob controle. Erraram brutalmente da perspectiva estratégica, na minha opinião. Então, e Netanyahu aproveitou, esse erro para esmagar o Hezbollah, quer dizer, demolir a sua infraestrutura militar e demolir a sua estrutura operacional e cadeia de comando. Então, houve um erro estratégico de avaliação por parte deles. Isso não significa que digamos, o Hezbollah não permaneça popular, digamos, no Líbano, permanece popular e tem uma legitimidade interna enorme e nas, eleições é o partido que mais acaba amealhando votos, né, quer dizer,
é o grupo, né. Então, é um entrave, mas eu te digo uma coisa, Líbano e Israel conseguiram chegar a uma negociação quando o Yair Lapid era o primeiro-ministro antes de Netanyahu, negociaram e foram bem-sucedidos no que se diz respeito à exploração dos blocos de gás entre Líbano e Israel, através de definição do traçado marítimo entre os 2 países. Então, ali havia um espaço para o diálogo e havia um espaço ainda que via mediadores, mas provou-se possível você sentar com o seu inimigo, seu adversário, e estabelecer um diálogo em busca de uma solução negociada. Eh, Hoje, depois da guerra, eu acho que não só o Hezbollah é um entrave, mas existem outros agrupamentos dentro do Líbano que me parecem que são contrários à normalização das relações, com Israel. Pelo menos agora no pós-guerra, porque sul do Líbano e várias outras regiões foram demolidas por inteiro, praticamente. Sítios arqueológicos, históricos também foram bombardeados. Então, há uma certa resistência, não só do grupo, mas também de parte de seu arco de aliança dentro do país. Eh, e claro, há outro grupo que acha que chegou o tempo da paz, acabou, não há razão de você ter um movimento armado, dentro do país, você tem um exército regular, oficial, quer dizer, uma um grupo armado paralelo ao exército é inconstitucional de várias formas, portanto, e essa compreensão, me parece, ela está muito madura, está muito consolidada da necessidade de deposição das armas por parte do Hezbollah. E inclusive há pessoas dentro da, digamos, da base de apoio, ou seja, arcabouço populacional ligado, que diz o seguinte: "Olha, chega de guerra, chega de violência, não tem mais sentido ficar defendendo, Gaza ou defendendo indo pra guerra com Israel, porque, pô, quem quiser defender Gaza, que os países árabes que têm relações diplomáticas que defendam Gaza, né". Eh, Isso é uma responsabilidade de outros países, não deveria ser peremptoriamente, quer dizer, do Líbano ou dos libaneses, né. Então há um consenso que, ali me parece que se constrói em torno de que da necessidade da deposição das armas e da entrega das armas ao exército, e eu acho que esse é o melhor caminho para o país, no curto, médio e longo prazo, sabe. Acho que, o enfrentamento militar não provou ser sadio, né, e não trouxe, digamos, grandes, ou nenhuma conquista valorosa, né. Você vai para a guerra, você vai para a defesa, você vai para uma conquista, para nem defendeu e nem ganhou, então, quer dizer, na verdade você provocou a sua própria destruição em função disso. Então, e aí tem outra variável que é a Síria. Eu acho que, assim, as transformações da Síria, a queda do regime do Assad de forma inesperada, muito rápida, o regime caiu em 3 dias ou menos, entendeu, quer dizer, e aí, claro, isso aí as forças armadas disseram: "Olha, nós não queremos combater, simplesmente", e pronto, e perdeu o controle sobre o exército, né, quer dizer, e a Síria passa por hoje por uma transformação profunda. Então, como eu disse, a Síria estava negociando indiretamente, hoje se fala muito da possibilidade da Síria retomar o diálogo de negociação com Israel. Agora, quando vai ser, de que forma, qual formato, eu não sei. Penso eu que no momento não interessa ao Netanyahu fazer esse tipo de negociação, porque isso não o Netanyahu precisa de uma guerra para e por isso que ele a guerra de Gaza ele segue bombardeando para manter a ideia de guerra, porque ele mantém a unidade do gabinete, mantém a base, os partidos todos, alinhados na mesma coalizão,
não vai ter uma eleição antecipada. Então, ele quer prolongar ao máximo a permanência dele no poder. E para isso acontecer, ele tem que prolongar ao máximo a guerra de Gaza, entendeu? Ou qualquer outra guerra na região. Esse é o grande problema. Quer dizer, tá entendendo? Prolongar ao máximo o tempo dele no poder, ele não poderá fazer isso sem uma guerra, então a guerra lá em Gaza é isso. E se tiver que acabar, ele vai descobrir outro foco da onde ele vai ter que estimular, porque isso que vai mantê-lo no poder, a guerra que vai mantê-lo no poder, porque quando a guerra acabar, vai entrar em processo de accountability, meu cara. E no processo de accountability, ele pode não assegurar uma possível vitória eleitoral, muito pelo contrário, provavelmente, além de perder, vai parar na cadeia, entendeu? Então, esse é o grande problema. Então, eu acho que possíveis diálogos, na minha avaliação, vão acontecer, se tiverem que acontecer, não no governo Netanyahu, aparentemente com essa formação, será mais à frente, talvez com Israel, o outro primeiro-ministro, liderando o país, e pós-guerra de Gaza, porque quando também Gaza não parar, começar o processo de, pelo menos, de mínima de assistência a Gaza, nenhum país árabe vai avançar no muçulmano no acordo de paz com o governo Netanyahu, porque ele tornou-se um governo tóxico no mundo, entendeu? Não tem nada, não estou falando de Israel como país, mas tornou tóxico é o governo Netanyahu, o próprio primeiro-ministro e seu governo tornaram tóxicos, entendeu? E, consequentemente, tóxico para vários países ocidentais, sobretudo, né? Agora, o futuro do Oriente Médio, na minha opinião, depende muito, enfim, da solução da questão da Palestina. Hussein Kalut, muito obrigado. Um prazer ter você aqui. Quero lembrar, se você quer ouvir mais o Hussein Kalut, se você quer acompanhar as discussões dele, ele vai estar na 22ª Conferência de Segurança Internacional do Forte, vai ser transmitido ao vivo. O link de inscrição já está na descrição desse episódio. Aliás, a inscrição começa hoje, a gente está gravando aqui no dia 22 de maio. Hoje as inscrições já começam e no dia 10 de junho ele vai estar no Rio de Janeiro, lá na 22ª Conferência de Segurança Internacional do Forte. Deixo um super agradecimento, vou deixar para o Daniel fazer aqui o fechamento dos agradecimentos dele também. E você falou que a gente vai ter que voltar mais 2 vezes para falar de Oriente Médio. Cobraremos, e não vai ser papo de carioca, de vamos marcar. Teremos que marcar realmente, porque tem muita coisa para ser discutida. Lógico. Professor Kalut, fica aqui o meu agradecimento pelo seu tempo, pelas suas reflexões, muito bom mesmo, e muito obrigado por ter estado conosco, e vamos cobrar outras participações, outras conversas, porque vai ser muito bom. Bom, eu que agradeço o convite e, repito, me senti honrado de estar com, enfim, um velho amigo, um novo amigo e pessoas super preparadas que fazem um trabalho muito sério. Acho que o Petit Jornal é uma referência importante para a intelectualidade brasileira, para quem quer acompanhar esse tipo de debate e tantos outros. E pode me cobrar, voltarei e vamos falar de Oriente Médio, de política externa brasileira e tantos outros assuntos. Desafio aceito, Bagdadi. Maravilha. Tá bom? Perfeito. Um prazer. Grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Até a próxima, gente. Valeu. Obrigado. Tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.